Então chega de diferença de quadrados, agora vem diferença de cubos. E cubos tem uma coisa, pode ser também soma. Soma de cubos dá para fatorar. Olha só, a gente já viu no capítulo 4, lá nos produtos notáveis, que a soma de cubos pode ser escrita dessa forma. A soma de dois cubos, A3 mais B3, pode ser escrito como A mais B vezes isso aqui. E eu demonstrei isso aqui. Como é que a gente demonstra isso? É só você fazer essa conta. Quando você multiplica isso aqui por A mais B, você vai ficar com 6 termos. 4 deles vão cortar, só vai sobrar A3 mais B3. Então você pode usar essa formulinha aqui para fatorar. Olha só, vou mostrar mais uma vez por que essa fórmula aqui dá certo, tá? Lá nos produtos notáveis a gente mostrou que isso é igual a isso. E vice-versa, né? Quando você está pensando em fatoração, você tem a soma que é ficar com o produto desses fatores. Olha só, se você multiplicar, vamos multiplicar todo mundo aqui por A, depois multiplicar todo mundo aqui por B. Isso vai ficar o seguinte, A vezes A, A3, depois vai ficar menos A2B, depois vai ficar mais AB2, agora multiplica o B, vai ficar BA2, que é a mesma coisa que A2B, depois B vezes menos AB vai ficar menos AB2, menos AB2, e B vezes B2 vai dar B3. E aí, esses termos aqui vão cortar, ó, menos A2B com mais A2B, cortaram. E aqui a gente tem mais AB2 e menos AB2, cortaram. Só sobrou quem aqui? A3 mais B3. E mais uma coisinha para lembrar, quando aqui é menos, isso aqui vira um mais, né? Então só para lembrar, a fatoração de A3 menos B3 é isso aqui. Ah, e aqui vem um menos também, né? É A menos B. E esse outro parênteses, ele fica todo com mais. Vai ficar A2 mais AB mais B2. Então são casos de fatoração de cubos que vocês têm que lembrar. Por exemplo, quem é x3 menos 27? É essa fórmula aqui. Isso aqui é o cubo de x e aqui é o cubo de 3. Então isso aqui vai ficar o seguinte. Os números envolvidos são x e 3. Então isso aqui vai ficar x menos 3. E lá dentro você vai ficar o quadrado desse. Aí vai ficar aqui o mais. Toma cuidado para não cair nessa pegadinha, tá? Quando é menos, fica todo mundo mais aqui. Quando é menos, só vai aparecer um menos aqui. Então vai ficar mais x vezes 3, que é 3x. E mais o quadrado do segundo, que é 9. Quadrado de 3, né? Então tá fatorado aqui. Esse outro aqui, ao cubo mais 1. Então é o cubo de A e o cubo de 1. Então os números envolvidos são A e 1. Então isso aqui vai ficar A mais 1. Lá dentro você vai ficar com A2 menos, né? Na fatoração, quando é mais, só aparece o menos aqui. Então, menos A mais o quadrado de 1, que é 1. Vamos fazer um pouquinho aqui de fatoração, de soma e diferença de cubos? Olha, vamos fazer isso aqui, ó. 8m3 menos 1. 8m3 menos 1. Isso aqui é uma diferença de cubos, né? Cubos de quem? Os números que estão envolvidos aqui é o 2m e o 1. Então, o cubo de 2m e o cubo de 1. Então, vamos fazer. Isso aqui é o quê? É a diferença deles. E aqui vai ficar todo mundo com soma. Então vai ficar quadrado, 4m2. Depois vai ficar mais o produto deles, que é 2m. E depois mais o quadrado do segundo, que quadrado de 1 é 1. Então tá aqui. 1 menos x3, esse é muito fácil. Ó, 1 menos x3. Isso é uma diferença de cubos. O cubo de 1 e o cubo de x. Então isso aqui vai ficar o quê? A diferença, 1 menos x.
E lá dentro dos parênteses vai ficar todo mundo com mais, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1, mais o produto deles, que é x, mais o quadrado do segundo, que é x2. Então tá aqui tranquilo. Vamos ver um outro aqui. Essa letra H. 8x3 mais 27y3. Isso aqui é uma soma de cubos. Ó, 8x3 mais 27y3. Isso aqui é uma soma de cubos. Como é que se faz isso aqui? Quem são os números envolvidos? Isso aqui é o cubo de 2x. 8x3 é o cubo de 2x. Isso aqui, 27y3, é o cubo de 3y. São esses os números envolvidos. Então isso aqui vai ficar a soma deles, porque aqui é mais. Então fica a soma deles. 2x mais 3y. E aqui vão ficar os quadrados. Não esquece que o termo do meio tem um sinal menos, né? Então isso aqui vai ficar o quadrado desse, que é 4x2. Vai ficar aqui um menos o produto deles, que vai dar 6xy. E o quadrado do segundo, que é 9y2. Então tá aí resolvido. Agora nós vamos ver uma outra fatoração muito importante, que é a fatoração do trinômio do segundo grau. A gente usa isso aqui para estudar o trinômio do segundo grau, fazer o gráfico dele, né? É muito importante, cai em várias questões sobre o trinômio do segundo grau. E também é importante na resolução da equação do segundo grau. Se você igualar isso aqui a zero, você vai ficar com a equação do segundo grau. Bom, então vamos começar pelo produto de Steven. Lembra como é que é o produto de Steven? O teu trinômio do segundo grau, você vai escrever assim: x2 mais soma x mais produto. A soma e o produto. Soma e o produto de quem? Dos números que você está colocando aqui na fatoração. Isso aqui fica x mais a vezes x mais b. Ou seja, você tem que encontrar dois números a e b, de tal forma que a soma deles seja esse número e que o produto deles seja esse número. Por exemplo, esse aqui, x2 mais 10x mais 21. Olha só. Quem são os dois números cuja soma é 10 e cujo produto é 21? Soma é 10 e produto é 21. Olha só, eu acho o mais fácil você começar pelo produto. 21 é o produto de quem? 21 pode ser 3 e 7, 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21 e 3 mais 7 dá 10. Então os números que você está procurando são justamente 3 e 7. Então isso aqui fatorado vai ficar x mais 3 vezes x mais 7. É assim que você fatora o trinômio do segundo grau. Claro, quando o coeficiente de x2 é igual a 1. Quando tem outro número sem ser 1 aqui, aí é outra história que você vai fazer. Mas quando o coeficiente de x2 é 1, quer dizer, não tem nenhum número aqui na frente, né? Então, quando não tem número nenhum, é porque é 1. 1 você não escreve. Então, isso aqui vai ficar o produto de x mais alguém, onde esses alguém que você coloca aqui, você descobre a partir da soma deles e do produto deles, tá? A soma é o número que está junto do x. O produto é o número que está sozinho sem x. Vamos fazer uns exercícios disso. Então tem aqui 15 fatorações para você fazer, tudo está com a resposta. Eu vou escolher só alguns, tá? Por exemplo, essa letra B aqui, x2 mais 4x mais 3. Isso aqui é um produto de Steven que você está fatorando. Na verdade, quando você fala produto de Steven, é quando você tem os fatores e quer achar isso. Quando você tem o contrário, é o que? É o produto de Steven de trás para frente? Não, é a fatoração do trinômio do segundo grau. Você tem que encontrar dois números cuja soma seja 4 e cujo produto seja 3. Quem são esses números?
3 e 1, né? 3 vezes 1 dá 3. E 3 mais 1 é 4. Você tem que se habituar a fazer isso. Começa pelo produto, que é mais fácil. Olha para o produto e vê quem são os números que multiplicados são 3. Números inteiros, né? Claro, você sempre vai ter números inteiros aqui. Tem situações que você não vai ter números inteiros, vai ter números irracionais, tá? Mas quase sempre você vai lidar com números inteiros. Então isso aqui é x mais 1 vezes x mais 3. X mais 1 vezes x mais 3. Então tá fatorado aqui. Vamos ver um outro aqui. x2 mais 7x mais 10. x2 mais 7x mais 10. Isso aqui é o produto de quem? Que fatores? São dois fatores do primeiro grau. X mais alguém e x mais alguém. Você tem que descobrir esses números alguéns aqui. Esses alguéns são tais que o produto deles dá 10 e a soma é 7. 10 é o produto de quem? É 5 vezes 2. Pode ser 10 vezes 1 também. Se aqui fosse 11, seria 10 e 1, né? Mas não é 11, é 7. Então, é 5 e 2. Então, isso aqui é x mais 2, que multiplica x mais 5. X mais 2 e x mais 5. Vamos ver um outro aqui. Aqui, letra H. x2 mais 11x mais 18. x2 mais 11x mais 18. Olha para o produto. 18. 18 é quem? 18 é 6 vezes 3. 6 vezes 3, mas 6 mais 3 não dá 11. 6 mais 3 dá 9. Então 18 também pode ser calculado como 2 vezes 9. 2 vezes 9 sim. 2 vezes 9 e 2 mais 9 dá 11. Então isso aqui é x mais 2 que multiplica x mais 9. Tá? Então isso aqui equivale a você resolver uma equação do segundo grau de cabeça. Tá? Você tem que ser craque nessa historinha aqui de soma e produto, porque lá na equação do segundo grau tem uma técnica de resolução de cabeça que se chama resolução por soma e produto, que você tem que fazer exatamente isso aqui. Então treina bastante essa fatoração. Vamos ver mais um aqui. y2 mais 7y mais 12. y2 mais 7y mais 12. É também um trinômio do segundo grau, com o coeficiente do segundo grau igual a 1, né? Então isso aqui é x mais alguém vezes x mais alguém. Quem são esses alguém? O 12 é o produto deles. E o 7 é a soma deles. Quem são esses alguém? O 3 e o 4, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. E 3 mais 4 dá 7. Então os números que você está procurando são justamente 3 e 4. Então isso aqui é x mais 3 vezes x mais 4. Não acredita, não? Multiplica para você ver se não dá isso. Claro que vai dar isso. Isso aqui é o produto de Steven, né? Quando você multiplicar isso aqui é x2 mais a soma deles vezes x mais o y, mais o produto deles. Vamos fazer mais umzinho aqui. z2 mais 9z mais 20. z2 mais 9z mais 20. Então isso aqui também é um trinômio do segundo grau. Você tem que colocar x mais alguém vezes x. Pronto, x mais alguém, x mais alguém. Quem são esses alguém? Tudo mais, né? Todo mundo é positivo aqui. São números tais que o produto deles dá 20 e a soma dá 9. Quem são esses números que multiplicados dão 20 e a soma dá 9? São 4 e 5. Começa sempre pelo produto. 20 pode ser quem? 20 pode ser 4 vezes 5. 4 mais 5 dá 9. Então são esses aí. 4 vezes 5. Ah, mas o 20 também pode ser 10 vezes 2. Pode ser 10 vezes 2. Mas aqui teria que ser 12. 10 mais 2. Mas não é. É 9. Então não é 12. É isso aqui. Ok? Faz os demais exercícios aí para treinar. Agora, quando isso aqui todo mundo é positivo, mais, é fácil. Faz desse jeito, soma e produto. Só que você pode ter sinais negativos aqui e aqui, nesses dois lados, né? E aí, como é que você vai lidar com isso? Bom, o x2 vai ser sempre positivo?
Vamos colocar o x2 sempre positivo, porque se não for, você coloca menos em evidência, tá? Então você pode tornar esse x2 aqui sempre positivo. Então vamos ver o que vai acontecer. Você tem que analisar o sinal do produto e o sinal da soma. Olha só. Esse número que está sozinho aqui, sem x, ele é o produto dos tais números que você tem que descobrir, né? Ó, x mais alguém vezes x mais alguém. Sendo que esses alguém podem ser negativos. Então vai ficar x menos alguém, na verdade. Tá. Então, o produto, que é esse número aqui, que vai dizer se esses alguéns aqui que você tem que descobrir, se eles são positivos ou são negativos. Olha só. Quando esse produto é positivo, o que que significa? Que os números que você quer achar são os dois positivos? Não. Quer dizer apenas que eles têm o mesmo sinal. Podem ser os dois positivos ou os dois negativos. Por exemplo, se você tivesse isso aqui, x menos 3 vezes x menos 5, olha só, os dois são negativos. Quando você multiplicar isso por isso, vai dar mais 15. O produto vai virar positivo, tá? Então, quando esse termo independente é positivo, não significa que os dois são positivos. Quer dizer que os dois têm o mesmo sinal. Ou seja, ou são os dois positivos ou são os dois negativos. E aí o que vai dizer se eles são positivos ou negativos é esse sinal aqui. Olha só, você primeiro olha para esse sinal. O sinal do produto, já que ele é positivo, vamos colocar aqui, positivo. Já que é positivo, os dois números têm o mesmo sinal. Então pode ser mais mais ou pode ser menos menos. O que vai dizer então se é mais mais e menos menos é esse sinal aqui. Já que é menos, quer dizer que é menos menos. Você está lidando com dois negativos. Porque a soma deles é negativa e o produto é positivo. Então tá, são dois números. Então em vez de fazer x mais alguém, x mais alguém, é x menos alguém. Olha, então você vai ficar aqui com x menos alguém vezes x menos alguém. É menos menos, porque o sinal tem que ser igual, porque aqui é positivo, então é o mesmo sinal. Qual sinal? É esse sinal aqui, menos. Então tá, eu tenho que encontrar dois números que multiplicados dão 15 e a soma deles tem que ser 8. Quem são os dois números cuja soma é 8 e cujo produto é 15? 15 é 3 vezes 5. E 3 mais 5 dá 8. Então tá certo. É 3 e 5 os números que você está procurando. 3 e 5. Então, menos, menos. Sinais iguais, porque aqui é positivo. Então são sinais iguais. E qual é esse sinal? É negativo, porque é a soma da negativa. Então é x menos 3 e x menos 5. Você sempre faz isso. Você olha para o sinal de cá, descobre que eles têm o mesmo sinal. Vamos ver esse aqui, ó. O produto é 12, tá, e é positivo, então eles têm o mesmo sinal. Qual sinal? Sinal menos, porque aqui é menos. Então isso aqui representa o produto, isso aqui representa a soma, só que é menos que você vai colocar. 12 é 3 vezes 4, e a soma de 3 mais 4 dá 7. Então os números aqui são 3 e 4, só que é menos. Então é x menos 3 vezes x menos 4. Realmente, o produto deles, 3 vezes 4, vai dar mais 12. Os sinais de menos vão virar mais 12, né? E aqui vai ficar menos 3x, menos 4x, vai dar menos 7x. Então, tá certo. Agora, quando aqui é negativo, fica um pouquinho mais complicado. Quando o produto de dois números é negativo, o que que significa? Quer dizer que um número é positivo e outro número é negativo. Quer ver um exemplo? X menos 3... e x mais 7. X menos 3 vezes x mais 7. Se você multiplicar isso aqui, você vai ficar com x ao quadrado mais 7x menos 3x e 3 vezes 7, 21, só que vai ficar menos 21.
Então, menos 21, o produto é negativo porque você tem dois números com sinais contrários aqui sendo multiplicados. Você está multiplicando aqui um negativo e um positivo. Por isso que na hora de multiplicar deu negativo ali. Então, já que um é positivo e outro é negativo, isso aqui não é a soma deles, é a diferença deles. Vai ficar com mais 4x. Isso aqui vai ser, no caso, a diferença. Na verdade, é a soma de um número positivo e um negativo, que você calcula como? Você acha a diferença dos módulos. E o sinal que você vai dar é o sinal do maior. Quem é que vai ganhar aqui? O 7 ou o 3? O 7 vai ganhar, né? Porque o 7 é maior. Então vai ficar com o sinal do maior aqui. Então, olha só, como é que vai ficar isso aqui? Ó, produto é 10. Então, os números são com sinais contrários. Pode ser quem? 2 e 5. Tá, 2 e 5. Então, esse 3 aqui é a diferença deles. 2 e 5. A diferença é 3? É. Então, os números que você está procurando são 2 e 5. Com sinais contrários. Um vai ser mais, o outro vai ser menos. Mas quem vai ser mais? Entre o 2 e o 5 é o maior. E o resultado deu menos. Então, o 5 que é o negativo. Esse sinal aqui é o sinal do maior. Então, isso aqui vai ficar x menos 5 vezes x mais 2. São sinais contrários. Para o produto dá isso. E o maior deles, entre o 2 e o 5, o maior é o 5. Esse sinal aqui é o sinal do maior. Então, é o 5 que vai ficar com sinal menos. Olha, esse aqui é a mesma coisa, ó. 24. 24 pode ser quem vezes quem? 24 pode ser... Produto 24 e soma é 5. Quem são esses números? 8 e 3. 8 e 3. Os números que você está procurando aqui são 8 e 3. O produto deles dá 24 e a diferença é 5. Mas quem é que vai ser o mais e quem é que vai ser o menos? O sinal que você vê aqui é o sinal do maior. Então, o 8 tem esse sinal aqui. Então, é x mais 8 vezes x menos 3. Então, na hora de distribuir os sinais, o número maior vai ganhar esse sinal daqui. Olha esse aqui, ó. Produto 8 e a diferença é 2. É 4 e 2. Tá, 4 e 2. X aqui é alguma coisa com 4 e x aqui é alguma coisa com 2, tá? Mas quem é que vai ficar com mais e quem é que vai ficar com menos? O maior, que é o 4, vai ficar com esse sinal aqui. Então é x mais 4 e aqui é x menos 2. Esse aqui, produto 14, diferença 5. Quem são esses números? 2 e 7, né? 2 vezes 7. Então isso aqui é x alguma coisa 7 e x alguma coisa 2, tá? Quais são os sinais, então? Esse aqui é o sinal do maior. O 7, que é o maior, vai ficar com esse sinal. Então, é x menos 7. E aqui, x mais 2. Ok? Então, o maior ganha o sinal do meio. Legal. Então, aqui é produto, já que é menos, isso aqui é a diferença. Descobre quem são os números e o maior fica com o sinal do meio. Olha aqui, ó. Esse sinal é igual a esse sinal. Essa história de descobrir dois números sabendo a soma e o produto é uma história muito antiga, do tempo dos babilônios, há 5.000 anos atrás, 3.000 a.C. Olha só. Esse aqui, por exemplo, você para fatorar, você tem que descobrir os números, dois números cujo produto é 5 e cuja soma é 6. Isso é fácil, né? Esses números são 1 e 5. Você faz isso aqui mais ou menos de cabeça. 5 é o produto deles. Quem podem ser? Pode ser 1 e 5. E a soma deles dá 6. Então você acabou de descobrir fazendo por tentativas, né? Mas vamos ver como é que os babilônios faziam isso. Eles usavam um procedimento para descobrir os números sabendo a soma e o produto. Eles faziam o seguinte. Pega a soma dos números, que no caso aqui é 6. 6. Aí você vai pegar a metade dessa soma. Então a metade vai ser 3. A seguir, você eleva ao quadrado
essa soma. Então, 3 ao quadrado. Isso vai dar 9, né? Tá, então depois de levar ao quadrado, subtrai esse valor aqui, que é o produto. E depois de fazer tudo isso, extrai a raiz quadrada desse resultado. Isso aqui é o procedimento que eles usavam, que indiretamente é uma fórmula que está sendo usada aqui. Tá, então pega a soma, pega a metade dessa soma, eleva ao quadrado, depois subtrai esse produto e aí tira a raiz quadrada disso. Quanto é que vai dar isso aqui nesse caso? Isso vai dar 3 ao quadrado, 9, 9 menos 5, 4, raiz de 4, 2. Então, fazendo essa continha, eles achavam 2. E aí, depois de achar esse 2, eles faziam mais um cálculozinho final. Pegavam novamente essa soma, que é 3, e somavam esse valor. E encontravam um dos números, 5. Para achar o outro número, eles pegavam novamente essa soma, aliás, a metade da soma, né? E subtraía esse valor aqui da tal raiz quadrada. E encontrava, no caso, o segundo número procurado, que é 1. Então, os números procurados são 5 e 1. Então, resumindo, pega a tal soma, tira a metade dela, eleva ao quadrado e subtrai o produto. Pega a raiz quadrada disso tudo, você encontra esse resultado. Aí você volta naquela metade da soma, soma esse valor aqui e encontra o número. Subtrai esse valor e encontra o outro número. Vamos fazer isso aqui com essa expressão. Eu vou pegar a tal soma, que é 8, vou pegar a metade dela, 4. A partir dessa metade, eu vou elevar ao quadrado, vai dar 16. Aí eu subtraio o produto, 15. Esse resultado vai dar 1, né? Aí eu extraio a raiz quadrada disso. Isso, no fim das contas, vai dar 1. Agora eu pego novamente a metade da soma, que é 4, somo esse valor e com isso eu encontrei um dos números 5. Pego novamente a metade da soma 4, subtraio esse valor aqui e encontro o outro número 4 menos 1, que é 3. Então os números procurados são 5 e 3. Isso tá certo? São os dois números cuja soma é 8 e cujo produto é 15. Poxa, então tem um procedimento para você encontrar esses números. Você não precisa adivinhar os números. Na verdade, a gente não estava adivinhando. A gente estava pegando o produto, descobrindo quem são os números que multiplicados dão aquele produto e testando a soma. Vamos fazer esse outro aqui? Olha, aqui a soma vai... É claro que faltou eu colocar aqui ele já fatorado, né? Então isso aqui fatorado vai dar, os números são 5 e 1, então esse aqui vai ser x mais 5 vezes x mais 1. E esse aqui fatorado, os números são 5 e 3, então isso aqui vai dar x mais 5 vezes x mais 3. Então você fatorou o trinômio do segundo grau, só que em vez de usar o processo, digamos, adivinhativo, você está usando aqui um procedimento para encontrar esses números. Vamos encontrar isso aqui fatorado. Eu tenho que encontrar dois números cujo produto é 9 e cuja soma é 10. Claro que a gente vê que é 9 e 1, né? Mas vamos fazer pelo método que eu dei aqui. Eu pego a soma, vou pegar metade desse valor, 5. E aí eu vou elevar ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Aí eu subtraio o produto. Então eu vou subtrair 9. Vou encontrar como resultado 16. Bom, aí eu tiro a raiz desse resultado. Raiz de 16 é 4. Agora eu pego novamente a metade da soma e vou somar esse valor. Eu encontro o número. Subtraindo esse valor, eu encontro o outro número. Então, quem são esses dois números? Eu vou colocar 5 mais 4, 9. 5 menos 4, 1. Então, eu encontrei aqui os dois números cujo produto é 9 e cuja soma é 10. Então, como é que vai ser a fatoração disso aqui? X mais 9, x mais 1. Esse outro aqui,
x ao quadrado mais 14x mais 40. Bom, eu vou pegar a soma, que é 14, e vou pegar metade dessa soma, 7. O que eu faço com essa soma mesmo? Elevo ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Tá. E depois de pegar esse quadrado, você vai fazer o quê? Subtrair o produto. Então, você faz 49 menos 40. E isso vai dar 9. E aí eu extraio a raiz disso. A raiz de 9 é 3. E agora eu acho os dois números procurados. Como é que a gente faz isso? Eu pego novamente a metade da soma e vou somar com aquela raiz. Então, 7 mais 3, 10. Para achar o outro número, eu vou subtrair aquela raiz. 7 menos 3, 4. Então, os números procurados são 10 e 4. São os números cuja soma é 14 e cujo produto é 40. Tá certinho. Então, como é que vai ser a fatoração disso aqui? Isso vai ser x mais 4 vezes x mais 10. Bom, legal. Então tem um método para calcular isso, né? Você não precisa adivinhar os números. Bom, olha só o que vai acontecer agora nesse caso. Eu vou pegar a soma, que é 4, vou pegar a metade, 2. O que eu faço com essa metade? Vou elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado eu fico com 4. E aí eu vou subtrair esse valor. 4 menos 9, opa! Deu menos 5. Dá para tirar a raiz de menos 5? Isso é possível? Não pode tirar a raiz de menos 5, tá? Menos 5 não tem raiz quadrada. Você não pode tirar a raiz quadrada de um número negativo. Então, isso aqui não tem como. Não existem esses números procurados. Então pode existir uma situação em que esse problema não tem solução, ou seja, não é possível encontrar os tais números que tenham essa soma e esse produto. Qual é a condição para que isso seja possível? É preciso que não aconteça isso, que você não consiga aqui um número negativo, ou seja, quando você pegar a metade da soma, vamos colocar aqui, a metade da soma elevado ao quadrado tem que ser maior ou igual do que esse produto. Então, essa é a condição para que seja possível encontrar esses dois números. A metade da soma ao quadrado tem que ser maior ou então igual que o tal produto dado. Quem já estudou a equação do segundo grau vai ver que essa condição é semelhante à condição delta maior que zero na resolução de uma equação do segundo grau. Olha só, essa situação aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tentar descobrir os tais números cuja soma seja 4 e cujo produto seja 21. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade dessa soma, vou elevar ao quadrado, então 2 ao quadrado é 4, e aí a partir dessa metade ao quadrado, eu vou subtrair esse produto. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 21. Isso aqui vai dar quanto? Menos 17. Menos 17, eu não posso extrair a raiz quadrada disso, porque ele é um número negativo. Então, aqui acontece a mesma coisa. Não existem números que satisfaçam isso aqui. Isso significa que esse trinômio aqui não pode ser fatorado, nem esse aqui. Muito bem, agora chega de blá 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 e vamos fazer uns exercícios aqui de fatoração do trinômio do segundo grau. Nós temos aqui duas sequências de exercícios, 16 e 17, cada um tem 15. Vamos escolher uns aqui para fazer. Observe que nesse aqui tem uma coisa aqui em comum, todos eles têm um produto positivo, né? Então, os números que você coloca junto do x são números que tem o mesmo sinal, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Vamos fazer, por exemplo, essa letra B aqui, x2 menos 8x mais 15. Esse aqui até a gente já fez, né?
Olha, aqui é positivo, quer dizer que você vai colocar junto dos fatores aqui dois números com o mesmo sinal. Que sinal é esse? É esse sinal aqui, eles são negativos. Então, você vai colocar aqui x menos alguém vezes x menos alguém também. Tá, e quem são esses números aqui? Olha, isso aqui é o produto deles, 15. Como eles têm o mesmo sinal, então isso aqui é a soma deles. Quais são os dois números que somados dão 8 e multiplicados dão 15? Esses números são 3 e 5. 3 e 5. Se você quiser usar a fórmula dos babilônios, olha só, como é que a gente faz mesmo? Pega esse número do meio e divide por 2, aí vai dar 4. Aí você eleva ao quadrado e subtrai esse produto. Então isso aqui vai ficar 16 menos 15 dá 1. Aí você extrai a raiz quadrada disso. Vai ficar 1. Pronto. Agora você pega novamente o número do meio, presta atenção, que no caso vai ser menos 4. Aqui eu botei 4 ao quadrado, tanto faz o sinal, né? Você está elevando ao quadrado. Mas quando você usa agora, para fazer com mais e com menos, você vai pegar a metade desse número. Ou seja, a metade de menos 8, que é menos 4. Então você vai pegar o primeiro, você vai somar 1, vai conseguir menos 3. E depois você vai pegar de novo a metade desse valor aqui e vai subtrair esse 1, vai ficar com menos 5. Então os números que você vai ter ali são menos 3 e menos 5. Vamos fazer um outro aqui. Essa letra G, x2 menos 11x mais 28. Vamos fazer esse aqui por aritmética, ou seja, vamos olhar para o produto e vamos ver quais são os fatores possíveis. Olha, se forem inteiros, né? 28 pode ser 4 vezes 7. E 4 vezes 7, a soma deles dá 11. Então parece que é isso aqui mesmo, né? Isso aqui vai ser x menos 4 que multiplica x menos 7. Então os dois têm o mesmo sinal. E qual é esse sinal? É o sinal negativo. Então isso aqui é a soma deles, 4 e 7. Vamos ver um outro aqui. Essa letra L aqui, x2 menos 17x mais 52. x2 menos 17x mais 52. Então, legal. São dois números negativos, né? Por quê? Porque aqui é negativo e o produto é positivo. Eles têm o mesmo sinal. E o sinal é esse aqui. E esse 17 é a soma dos números. Quem são os dois números que somados dão 17 e multiplicados dão 52? 52 é 13 vezes 4, né? 13 vezes 4. E 13 mais 4 dá 17. Então isso aqui é x menos 13 que multiplica x menos 4. Essa é a fatoração dele. Vamos ver mais uma aqui. Dessa vez vamos fazer pela fórmula dos babilônios, tá? Vamos fazer esse aqui, ó, essa letra I. x2 menos 14x mais 24. x2 menos 14x mais 24. Eu já vi que são dois números com o mesmo sinal e o sinal é esse aqui, ó. São dois negativos, né? Então isso aqui é a soma, isso aqui é o produto. Aí você tem como achar isso rapidinho, né? É 12 e 2. Mas usando a fórmula dos babilônios, vamos pegar aqui esse menos 14 e dividir por 2. Vai ficar menos 7. Aí você faz o que mesmo? Eleva ao quadrado, 49. Subtrai esse produto. 49 menos 24, isso aqui vai dar 25. E você pega esse resultado e extrai a raiz. Raiz de 25 é 5. Ótimo. Então você tem menos 7 mais 5 e menos 7 menos 5. Menos 7 mais 5 vai dar menos 2. E menos 7 menos 5 vai dar menos 12. Então você vai ter aqui x menos 2 e x menos 12. Ok? Vamos fazer aqui do exercício 17, que todos eles têm um produto negativo, né?
Quando o produto é negativo, significa que os dois números que você vai colocar aqui têm sinais diferentes, um é positivo e o outro é negativo. Então esse termo do meio, na verdade, em módulo, é a diferença dos valores. Vamos escolher umzinho aqui para fazer essa letra B. x2 mais 10x menos 24. Tá, então você tem que escolher dois números, tais que o produto deles seja 24 e a diferença seja 10. Quem são esses números? 2 vezes 12, né? São 2 e 12. E vai ser um positivo e um negativo. Então vai ser x mais alguma coisa e x menos alguma coisa. Calma aí. Quem é que vai ficar positivo? É o maior, claro. Positivo, porque aqui é positivo. Então o maior fica sempre com o sinal daqui, desse termo do meio. Então o 12 é que vai ficar positivo. E o outro número, que é o 2, ele que vai ficar como negativo. Vamos fazer esse aqui, ó, letra H. x2 mais 11x menos 60. x2 mais 11x menos 60. Então você tem dois números que multiplicados dão 60. Um é positivo e outro é negativo. E o maior deles, né, é o positivo. Positivo é o maior no caso. Quem são os dois números que multiplicados dão 60 e subtraídos dão 11? Quem são eles? 15 vezes 4, né? 15 e 4. Então um vai ficar 15 e o outro vai ficar 4. O 15, que é o maior, vai ficar com o sinal positivo. E o 4, que é o menor, vai ficar com o sinal negativo. Vamos fazer mais umzinho aqui. Vamos fazer pelo método dos babilônios essa letra G aqui. x2 menos 2x menos 35. Às vezes você olha assim e não consegue enxergar quem são os números, né? Quem são os dois números que multiplicados dão 35 e a diferença deles é 2? É 5 e 7. Mas vamos usar a formulinha dos babilônios. Olha aqui, eu vou pegar o número do meio, que é menos 2, vou pegar a metade dele, vai ficar menos 1, aí eu elevo ao quadrado, dá 1. Aí eu subtraio esse produto. Quando você subtrair esse produto, vai ficar 1 mais 35. Né? Ele vai se tornar positivo. Isso vai dar 36. Aí você extrai raiz quadrada, a raiz de 36 é 6. Então o número que você vai somar, depois diminuir, é 6. Então você vai ter a metade desse termo aqui, menos 1. Soma com 6, isso vai dar 5. Depois você pega novamente a metade desse menos 2, que é menos 1, e aí você subtrai de 6. Subtrair de 6, menos 1 menos 6, isso aqui vai dar menos 7. Então essa fatoração aqui vai ficar x menos 7, que multiplica x mais 5. Mais umzinho, esse aqui, ó. x2 menos 5x menos 84. Olha só. Se você fizer pelo método dos babilônios, você vai ficar com a fração aqui, né? Menos 5 meios. Nesse caso, é melhor você manter a fração. Menos 5 meios vai elevar ao quadrado, vai ficar 25 quartos. Faz com fração, que vai dar menos trabalho do que fazer com vírgula, tá? É melhor usar a fração. Mas eu vou fazer aqui por aritmética. São dois números com sinais contrários, um é positivo e outro é negativo, tais que o produto seja 84 e a diferença é 5. Quem são esses números? Olha, 84 é 12 vezes 7, não é isso? 12 vezes 7 dá 84. Isso mesmo. Então, os números aqui são 12 e 7. E o 12 vai ser positivo ou negativo? O 12 vai ser o negativo, porque o sinal do meio fica com o maior, né? Então, isso aqui é x menos 12 vezes x mais 7. Tem aqui umas perguntinhas dos usuários do canal. Perguntinha aqui. Professor, por que a gente procura por soma e produto? O que tem a ver soma e produto com o trinômio? É o seguinte, pessoal. Isso aqui eu já mostrei no capítulo 4, quando a gente ensinou o produto de Steven.
olha só, quando você pega essa expressão aqui, x mais a, e multiplica por uma outra expressão, x mais b, então são dois polinômios de primeiro grau, você vai ficar com um resultado aqui, um polinômio do segundo grau, né? E como é que você faz essa conta? Você multiplica usando a distributividade. Então isso aqui vai ficar x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes b, que é bx, mais a vezes x, ax, mais a vezes b. Agora você junta aqui os termos semelhantes, você vai ficar com x ao quadrado, mais você vai ficar bx mais ax, vai dar a mais b vezes x. E aqui vai ficar o AB. Então, quando você faz isso, você vai ter aqui, como termo independente, que é o termo que não tem x, é exatamente o produto desses dois números que estão aqui junto do x. E esse coeficiente que está junto do x é exatamente a soma. É por isso que a gente olha para esses dois números e fala quem são os dois números que somados dão isso e multiplicados dão isso, né? Isso aqui é a soma deles e isso aqui é o produto deles. Certo, outra perguntinha aqui. Professor, essa fórmula aí dos babilônios, de onde que ela saiu? Como é que isso aí foi deduzido? Realmente eu esperava que vocês perguntassem isso. É o seguinte, vamos pegar o método dos babilônios e vamos escrever algebricamente. Olha, você tem aqui x ao quadrado mais a soma vezes x mais o produto. Nós fazemos contas com esses dois números aqui, S e P, né? O que a gente faz mesmo? A gente primeiro calcula aquela raiz, né? Como é que é aquela raiz? A gente pega o número que está junto do x, que é a soma, divide por 2 e eleva ao quadrado. Depois a gente subtrai esse número aqui, esse produto. E aí a gente tira a raiz disso. É isso que a gente faz? Certo, então a gente fica com esse resultado. Depois nós voltamos novamente nessa soma, pegamos a metade, então vai ficar S sobre 2. E aí somamos com essa raiz aqui. Essa raiz de soma sobre 2 ao quadrado menos P. Isso é um número, né? Isso aqui seria esse A aqui, por exemplo. E o outro número é a mesma coisa, só que aqui a gente faz com menos. Então, o outro número, que no caso seria o B, esse número é aquela mesma soma sobre 2, a gente faz menos essa raiz. Essa raiz de quem? A metade da soma ao quadrado menos o produto. Então, nós temos esses dois números aqui. Olha só, quando você multiplica isso, você vai ficar aqui com a soma e aqui o produto. Olha só, a soma desses dois valores é S. Pode ver. O que vai acontecer se você somar isso com isso? Se você somar isso com isso, esse radical vai cortar. Porque aqui está menos e aqui está mais. Então ele vai cortar. Então, somando, ficamos com... Isso vai cortar, vai ficar S sobre 2 mais S sobre 2. E S sobre 2 mais S sobre 2 vai ficar o quê? Vai ficar S, né? Você faz 2 vezes S sobre 2 dá S. E multiplicando, o que vai acontecer? Se você fizer multiplicando, o produto desses dois números aqui tem que dar P. Pode ver, multiplica isso por isso, você vai ficar com P. Imagina que você está multiplicando esse número por esse número. O que é o produto desses dois números aqui? Isso aqui é o produto de uma soma por uma diferença. E como é que a gente faz o produto de uma soma por uma diferença? Isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui vai ficar, então, o quadrado do primeiro, S sobre 2 ao quadrado, né? Menos o quadrado do segundo. Mas o quadrado do segundo, como esse segundo é uma raiz quadrada, quando você elevar isso aqui ao quadrado, a raiz vai sumir, né? O radical vai sumir. Vai ficar só quem está lá dentro do radical. Quem é que está dentro do radical? A soma sobre 2 ao quadrado menos o P.
E o que vai dar isso aqui? Quando você somar, esse termo vai cortar com esse, porque ele vai aparecer aqui com menos, né? E ele é igualzinho, vai cancelar. E esse P vai ficar menos menos P, vai dar P. Então, realmente, o produto desses dois valores é o P. É esse camarada aqui, que a gente fala que é o produto dos números A e B, né? E a soma a gente viu que dá S, né? Quando você soma isso com isso, a raiz vai sumir e vai ficar S sobre 2 mais S sobre 2, que é S. Então, realmente, isso aqui funciona. Esses dois valores que foram, digamos assim, tirados da cartola pelos babilônios, são valores que atendem a isso aqui. São valores que têm a soma S e o produto P. Tem outra perguntinha aqui. Professor, essa formulinha é chata de lembrar. Como é que os babilônios conseguiam lembrar isso? Eu não sei. Eu acho que tinha uma musiquinha que eles aprendiam na escola, né? Vai ver, a musiquinha era assim. Dados e artigos, a moça já tem mais uma fonte é por emuno que sua chatofos por emuno a tia e dados e lecaimos, a moça já tem mais uma fonte é por gemilha sua já versão dados e os nauki a dar dauxi a raiarchi. Agora nós vamos ver a fatoração do trinômio do segundo grau, só que com um detalhezinho. Quando tem um coeficiente diferente de 1 no termo de segundo grau. Nós vimos até agora trinômios do segundo grau do tipo x2 mais alguma coisa, né? x2 menos 8x mais 15, por exemplo. Aí a gente faz com soma e produto, etc. Só que agora vai ter um coeficiente diferente de 1 aqui no termo de segundo grau, como aqui, por exemplo. Então, olha só. Vamos ver o que a gente faz nesse caso. Aqui, eu vou fazer aqui um negócio que eu vou tirar da cartola, tá? Eu vou pegar esse 8x e vou separar ele em duas parcelas. Vamos repetir isso aqui. 5x2. Esse 8x, eu vou abrir ele em 5x mais 3x. Certo? 8 igual a 3 mais 5, então eu fiz essa separação aqui. E esse 3 aqui a gente repete. Aí olha só o que vai acontecer. Olhando esses dois termos aqui, a gente pode colocar 5x em evidência, né? Então vamos escrever isso aqui. Nesses dois primeiros termos, vamos ter 5x que multiplica x mais 1. E olhando esses outros dois termos aqui, nós podemos colocar 3 em evidência. Então isso aqui vai ficar 3 que multiplica x mais 1. Olha só, isso aqui é uma fatoração por agrupamento, né? Temos aqui o fator comum x mais 1 e x mais 1. Então a gente pode ainda reescrever isso aqui como x mais 1 que multiplica 5x mais 3. Então é um macetinho, né? Você olhou aqui, puxa, se eu abrir esse 8 aqui em 5 mais 3, dá para sair. Então tá aqui a fatoração desse trinômio do segundo grau. Então a gente fez por evidência. Será que vai sempre ser desse jeito? Por exemplo, esse outro aqui, como é que a gente vai fatorar? Eu vou abrir esse 9x como? Aí fica estranho, né? Porque aqui é 10 e 2. 10 e 2, como é que eu vou dividir o 9? O 9 vai ser 6 mais 3. Olha só, você vai fazer o seguinte. Você vai usar esse procedimento aqui. Descobrir dois números mn de tal forma que o m mais n seja esse número aqui, no caso 9. E m vezes n seja a vezes c. Como assim a vezes c? Pois é, eu vou fazer, depois eu vou explicar por que a gente faz isso, tá? Eu vou encontrar dois números
De tal forma que a gente tem isso aqui. Soma 9. Soma 9. Soma é o número que está junto do x. E o produto igual o produto desses dois aqui. O coeficiente de x ao quadrado e o termo independente. Quer dizer, o a vezes o c, né? A vezes o c. Então, 10 vezes 2, 20. 20. Então, nós temos que encontrar dois números cuja soma seja 9 e cujo produto seja 20. Quem são esses números? 4 e 5. 4 e 5 são dois números cuja soma é 9, que é esse camarada aqui, e cujo produto é 20, é o produto desses dois. Então, esses números são 4 e 5. Então, esse 9, eu vou quebrar ele em 4 e 5. Então, o 9 vai virar 4 e 5. Então, isso aqui vai ficar assim. 10x2 mais... Aí você pode botar 4x ou 5x. Vamos botar aqui 5x. 5x mais 4x. Então, eu dividi o 9x em dois termos. 5x e 4x. E repete esse 2 aqui. E agora, eu posso fazer o que eu fiz aqui nessa. Eu vou fazer o agrupamento. Eu vou agrupar esses dois e agrupar esses dois aqui. Eu posso colocar em evidência aqui 5x. 5x que multiplica 2x mais 1. E aqui eu posso colocar em evidência 2. 2 que multiplica 2x mais 1. E agora, finalmente, eu vou terminar o agrupamento, né? Eu vou colocar aqui em evidência esse fator comum 2x mais 1. Isso vai ficar 2x mais 1 que multiplica 5x mais 2. Então, quando você encontrar um trinômio do segundo grau que tem um número aqui junto do x2 diferente de 1, como nesse caso e nesse caso, o que você vai fazer é dividir o termo do meio, quer dizer, o termo do meio não, o termo em x, né? Em duas partes, de tal forma que a soma seja isso aqui e que o produto seja isso vezes isso. E aí você faz essa divisão, como nós fizemos aqui, e aí faz o agrupamento. Vamos fazer esses aqui, exercício 18. Então aqui os exercícios e aqui estão as respostas. Vamos escolher aqui para fazer essa letra 2x ao quadrado mais 7x mais 3. Não, esse aqui eu vou ter que fazer soma e produto. Tem que fazer soma e produto. Olha só, então eu tenho que encontrar dois números de tal forma que a soma seja 7 e cujo produto seja quanto? 2 vezes 3. Soma 7 e produto 6. Quem são esses números? 6 e 1, né? 6 vezes 1 dá 6. E 6 mais 1 dá 7. Então, eu vou separar em 6 e 1. Esse 7x vai virar 6x mais x. Então, isso vai ficar assim. 2x ao quadrado mais 6x mais x mais 3. E detalhe, assim como eu coloquei 6x mais x, eu também posso colocar o contrário. Eu posso colocar x e 6x. Vai dar certinho. Tanto faz como você colocar, a fatoração vai dar certo no final. Então, olha só, vamos fazer o agrupamento desses dois aqui e desses dois aqui. Então, isso vai ficar, vamos botar em evidência aqui 2x. 2x que multiplica x mais 3. E aqui não dá para colocar nada, né? Então, vai ficar 1. 1 vezes x mais 3. E agora a gente coloca em evidência x mais 3. Isso vai ficar x mais 3, que multiplica 2x mais 1. Olha, expressões como essa aqui, ó, essa letra E, 8x ao quadrado mais 10x
mais 2. E nesse caso aqui, quando a soma desses dois é igual a esse aqui, você nem precisa pensar em soma e produto. É só você dividir direto, né? Transformar o 10x em 8x mais 2x. Então isso vai ficar 8x2. O 10x vai virar 8x mais 2x. Então eu dividi desse jeito. E o 2 aqui. Agora eu coloco em evidência com esses dois aqui. Eu vou poder colocar 8x em evidência. 8x que multiplica x mais 1. E aqui eu posso colocar 2 em evidência. 2 que multiplica x mais 1. Finalmente, a gente coloca x mais 1 em evidência aqui. Vai ficar x mais 1 que multiplica 8x mais 2. Vamos fazer um outro aqui. Letra J. Letra J temos 6x2 mais 25x mais 24. 6x2 mais 25x mais 24. Então eu tenho que procurar dois números de tal forma que a soma seja 25 e que o produto seja 6 vezes 24. Produto igual a 6 vezes 24. Quem são esses números, hein? Esse aqui tá um pouco difícil de achar. Produto é 6 vezes 24. Eu vou escrever esse 6 como 3 vezes 2. E o 24 eu vou escrever como 8 vezes 3. O produto é isso aqui. Eu vou agora juntar esse 3 com esse 3. 3 vezes 3, 9. E esse 2 vezes 8, 16. Aí vai ficar 3 vezes 3, 9. 2 vezes 8, 16. Então, 9 e 16. O produto, 9 vezes 16, dá essa mesma coisa aqui. E a soma deles dá 25. Eu encontrei. Tá, então soma 25. Tá aqui. E o produto é a mesma coisa que 6 vezes 24, que quebrando aqui os fatores a gente vê que dá isso aqui. Então esses números são 9 e 16. Então vamos escrever esse 25x como 9x mais 16x. Ou então o contrário. Ó. Eu vou mostrar que se escrever o contrário dá certo também. Eu vou escrever 6x mais 9x. Ó, 6x, não, 16x. 16x mais 9x, mais o 24. Olha só o que vai acontecer. Com esses dois primeiros aqui, 6x2 mais 16x, eu vou colocar em evidência 2x. Dá para botar 2x em evidência. E aqui nos parênteses vai ficar 3x mais 8. E aqui, com 9x mais 24, eu vou colocar em evidência 3. Colocando em evidência 3, vai ficar 3x mais 8. 3x mais 8. Olha lá que sorte, pai. Deu 3x mais 8. Pois é, na hora que você coloca essas duas parcelas aqui, e você descobre quem são elas, tanto faz colocar nessa ordem ou nessa ordem, que a fatoração vai dar certo do mesmo jeito. Olha, agora eu posso juntar, terminar de fazer aqui o agrupamento. Isso aqui vai dar 3x mais 8. 3x mais 8, que multiplica quem? 2x mais 3. 2x mais 3. Vamos fazer mais umzinho aqui. Essa letra N. A letra N tem um espacinho aqui ainda. 3k2 mais 14k mais 8. 3k2 mais 14k mais 8. Então eu tenho que descobrir dois números de tal forma que a soma deles seja 14 e que o produto deles seja 3 vezes 8.
3 vezes 8. Ó, 3 vezes 8. 3 vezes 8 é a mesma coisa que... Ó, é 24, né? 3 vezes 8 é 24, que é a mesma coisa que 2 vezes 12. 2 vezes 12. 2 vezes 12 tem soma 14. Então, os números procurados aqui são 2 e 12. É, mas a gente pode escrever ao contrário. Vamos fazer essa brincadeira de escrever ao contrário. Eu vou escrever 12 e 2. Então aqui isso vai ficar 3K2. Esse 14K eu vou desmembrar em 12K mais 2K mais 8. Pronto, agora podemos terminar aqui o agrupamento. Vamos colocar em evidência aqui o que é 3K, né? Aqui dá para botar 3K em evidência. Então isso vai ficar 3K que multiplica K mais 4. E aqui com esses dois, 2K mais 8, eu posso botar em evidência 2. Botar em evidência 2, vai ficar K mais 4. Pronto. E agora vai ficar K mais 4 que multiplica 3K mais 2. Então, K mais 4 que multiplica 3K mais 2. Esse outro exercício aqui, exercício de 19, é a mesma coisa, só que agora tem sinal, né? Então a gente tem que se preocupar com sinais. Aquela história de quando é negativo aqui, os sinais são diferentes e o sinal do meio é o sinal do maior deles. Pronto, vamos fazer essa letra A. 10x2 mais 11x menos 6. Bom, então eu tenho que descobrir dois números. Bom, calma aí, primeiro vamos multiplicar, né? Ó, a soma vai ser 11. Soma 11. E o produto vai ser 6 vezes 10, 60. Menos 60, né? É negativo. Então, são números com sinais contrários. Então, será que eles são 4 vezes 15? 60 pode ser 5 vezes 12, pode ser 6 vezes 10, pode ser 4 vezes 15, mas 4 vezes 15, 4 e 15. 4 vezes 15, no caso eu tenho que olhar a diferença, porque eles têm sinais trocados, né? Sinais contrários. Eu tenho que olhar a diferença, e a diferença é 11. Então são esses os números, 4 e 15. O produto é 60 e a diferença é 11. E quem é que vai ficar com o sinal do meio? É o maior. Então, o maior deles, que é o 15, vai ficar com o sinal do meio. O 15 vai ser mais. E o 4 vai ser, então, negativo. Portanto, eu vou pegar esse 11x e vou desmembrar em 15x e menos 4x. Então, vamos reescrever isso. 10x2 menos 4x mais 15x menos 6. Tá? Então, o 11x foi desmembrado em menos 4x mais 15x. Como é que a gente descobre isso? Fazendo essa historinha aqui de soma e produto. A soma é esse valor e o produto é o produto desses dois aqui. E tem que ver o sinal, tá? Sempre com sinal. Agora eu vou poder fazer o agrupamento. Eu vou juntar o 10x2 com... Aqui, eu vou juntar o 10x2 com o 4x e o 15x eu vou juntar com 6, com seus sinais. Vamos lá, entre 10x2 e 4x, quem é o fator comum? É 2x. Eu posso colocar em evidência 2x. Vai ficar 2x que multiplica 5x menos 2. Então, coloquei em evidência 2x. Aqui com 15x menos 6, só que eu posso botar em evidência aqui é 3, né? Então vai ficar 3 que multiplica 5x menos 2. 5x menos 2. E aí, olha lá, 5x menos 2, 5x menos 2. Eu posso colocar 5x menos 2 em evidência. 5x menos 2 que multiplica 2x mais 3. 2x mais 3. Então, tá aí fatorado.
O próximo, vamos fazer o A já foi, vamos fazer um outro aqui. Que tal esse aqui, ó? Essa letra I. Letra I. 3x2 menos 10x menos 25. Bom, então eu tenho que encontrar dois números de tal forma que a soma seja menos 10 e que o produto dê 3 vezes 25. 3 vezes 25, que é menos 75, né? Bom, agora o 75 também pode ser escrito como 5 vezes 15. 5 vezes 15. 5 vezes 15 dá 75. E 5 e 15 tem diferença 10. Eu tenho que pensar em diferença e não soma, né? Porque isso aqui é menos. Quer dizer que os sinais são contrários. Então os números são 15 e 5. Quem é que vai ficar? 15 e 5. 15 e 5. Quem é que vai ficar? Bom, ó, isso aqui é menos. Quem é que vai ficar com menos? O maior. Então o outro vai ser o mais. Então eu vou dividir, eu vou desmembrar esse menos 10x em menos 15x mais 5x. Então isso aqui vai ficar assim. 3x2 menos 15x mais 5x menos 25. Pronto. Então eu desmembrei o menos 10x desse jeito aqui. E agora eu vou poder colocar em evidência. Juntando esses dois aqui, a gente pode botar 3x em evidência. Colocamos 3x em evidência. Aí vai ficar x menos 5. Então ficou 3x que multiplica x menos 5. E aqui com esses dois, 5x menos 25, eu posso colocar 5 em evidência. Então vai ficar 5 que multiplica x menos 5. Pronto, ficou x menos 5, x menos 5. Finalmente podemos colocar x menos 5 em evidência. Vai ficar x menos 5 que multiplica 3x mais 5. Vamos fazer mais um aqui, ó, letra K. Letra K, 6x2 menos 19x mais 8. 6x2 menos 19x mais 8. Então, o termo em x vai ser desmembrado em dois termos, usando aquela técnica da soma e produto, tá? Olha só que eu tenho aqui o produto positivo, né? Aqui é positivo, quer dizer, são dois números de mesmo sinal. Qual sinal? Sinal menos. Então isso aqui é a soma deles, né? Só que com sinal menos. Então eu tenho que encontrar dois números de tal forma que a soma deles seja quanto? 19, e que o produto deles seja 6 vezes 8. 6 vezes 8. Eu vou mexer nesse 6 vezes 8 aqui. 48, tá? 48 pode ser... 48 é a mesma coisa que 3 vezes 16, né? Ó, 3 vezes 16. 3 vezes 16 é a mesma coisa que 6 vezes 8. E a soma de 3 com 16 é 19. Então os números que você está procurando são justamente 3 e 16. Ambos com sinal menos, né? Moral da história, esse menos 19x vai ser desmembrado em menos 3x e menos 16x. Vamos escrever aqui. Isso aqui vai ficar 6x2. Agora desmembrando o menos 19x, vai ficar menos 3x menos 16x. E aqui o 8. Agora podemos colocar em evidência aqui 3x. Vai ficar 3x que multiplica 2x menos 1. E aqui, menos 16x mais 8, eu vou colocar em evidência, para ficar o mesmo sinal aqui, eu vou colocar em evidência menos 8. Menos 8. Que aí colocando menos 8, vai ficar 2x mais 1. 2x mais 1. E finalmente, agora podemos colocar
2x mais 1, aliás, menos 1, né? Eu fiz errado aqui. É mais, é menos 1 aqui. Menos 1. Então agora podemos colocar 2x menos 1 em evidência. 2x menos 1, que multiplica 3x menos 8. Certo? Pode multiplicar que vai dar isso aqui. Agora vamos ver por que esse desmembramento aqui, essa forma de fatorar que eu apresentei, funciona, tá? A gente não pode mostrar as coisas simplesmente usando o teorema de Tatabon. Conhece o teorema de Tatabon? O teorema de Tatabon, assim, o professor vai lá, fala uma coisa qualquer, uma fórmula, por exemplo, e no final ele acrescenta, tá bom? Tá? Ok? Certo? E aí os alunos, sim senhor. Isso aí não é uma boa maneira de ensinar matemática, porque o aluno só fica decorando e não entende por que está fazendo aquilo, né? Então vamos entender por que essa historinha de desmembrar aqui dá certo. Olha só. Nós temos esse trinômio aqui que a gente quer fatorar e tem aqui um A diferente de 1. Aí a gente encontra dois números M e N de tal forma que aconteçam duas coisas. Primeiro, o produto deles, M vezes N, é a mesma coisa que AC. E que mais? Que a soma deles seja B. Então vamos colocar o B desmembrado dessa forma aqui, em M mais N, de tal forma que isso aqui se verifica. Então o nosso trinômio vai ficar assim. AX2 mais MX mais NX mais C. Né? Então a única coisa que a gente fez foi isso. A gente desmembrou esse BX em MX mais NX, de tal forma que M e N satisfazem isso aqui. A soma deles dá B e o produto deles dá A vezes C. Certo? Agora vamos pegar esses dois termos aqui e colocar em evidência o que der para colocar e aqui também. Então vamos colocar aqui, vamos pegar esse AX2 mais MX e vamos ver aqui o seguinte. Olha só, esse M a gente pode tirar daqui, ó, que o M é a mesma coisa que AC sobre N. M é a mesma coisa que AC dividido por N. Podemos escrever isso, claro, né? É só passar o N lá para baixo dividindo. E a gente também pode escrever a mesma coisa para o N. O N vale AC sobre M. Eu vou usar isso aqui, tá? Eu vou trocar o M por isso e vou trocar o N por isso aqui, que são equivalentes. Então isso vai ficar assim. AX2 mais MX, o M eu vou escrever assim. AC sobre NX. E esse N aqui eu vou trocar por isso, AC sobre M. AC sobre M mais C. Agora, olhando esses dois aqui, a gente vê que a gente pode botar em evidência quem? AX. Dá para colocar AX em evidência aqui, né? Então isso aqui vai ficar AX, que multiplica X mais, ó, botando aqui AX, colocando A vezes X em evidência, quem é que vai sobrar? C sobre N. C sobre N. Pronto. E aqui, nesses dois, a gente também pode colocar em evidência quem? Quem vai ficar em evidência aqui? Só quem pode ficar em evidência aqui é o C, né? O C pode ficar em evidência. Então, colocando aqui o C em evidência, vai ficar C que multiplica A sobre M mais 1. Que coisa feia, rapaz. Deu diferente, né?
Peraí, faltou um camarada aqui. Olha, eu esqueci de botar, mas estou botando agora, ó. Isso aqui é o N, isso aqui é o N, tá? Faltou aqui o X, isso aqui está multiplicado por X. Então tem um X aqui. Pronto. E agora como é que eu vou continuar meu agrupamento? Essas expressões aqui estão diferentes. Quando eu fiz lá atrás com o número deu tudo igual, né? É só que aqui a gente pode arrumar essas duas expressões para elas ficarem iguais. Porque tem A, C, M e N. E a gente sabe que M vezes N é a mesma coisa que A vezes C. Então a gente pode arrumar isso facilmente. Olha só. Aqui tem X mais alguma coisa. Aqui tinha que ter também X mais alguma coisa, tá? Vamos fazer isso aqui virar X. Como é que vamos fazer isso aqui virar X? Eu vou colocar o A para fora desse parênteses aqui. E o M também. Então eu vou escrever isso aqui assim. Esse C que já tinha aqui fora. Eu vou colocar o A aqui fora. E esse M também vem aqui para fora. Só que aí, nesse caso, aí vai ficar o X sozinho aqui. Só que no caso o 1 não tem esse fator para jogar lá fora, né? O 1 não tem. Então ele vai ficar devendo. Eu dividi por A, para o A poder vir aqui para fora. Então esse 1 eu vou dividir por A também. Foi dividido. E aqui, como eu coloquei esse M para fora, colocar esse M para fora é a mesma coisa que multiplicar por M esse termo. Então eu vou multiplicar por M também aqui. Que isso? Isso é mágica? Na verdade, quando você multiplicar isso aqui, vai dar C vezes 1. Olha só. C vezes A sobre M vezes M sobre A. Quando você multiplicar isso aqui, o M vai cortar, o A vai cortar, vai sobrar só o C. Então, ficou isso aqui, X mais M sobre A. E olha só, tá parecido com o que eu queria, né? X mais alguma coisa. Bom, esse aqui vai ficar igual, tá? Eu vou colocar uma coisa que não se pode fazer na matemática, mas eu vou fazer, ó. Isso aqui é idem igual a isso. Tá, então eu fiquei aqui X mais C sobre N e aqui X mais M sobre A. Essas coisas são iguais? Na verdade são, porque você pode tirar isso daqui, ó. Nós não temos aqui que M vezes N é igual a A vezes C? Ó, M vezes N é igual a A vezes C. Se eu pegar esse N e passar para cá dividindo, e esse A passar para cá também dividindo, passar para o denominador, isso aqui vai ficar M sobre A é a mesma coisa que C sobre N. Olha, então M sobre A é a mesma coisa que C sobre N. Olha aqui, ó. C sobre N e M sobre A é a mesma coisa. Então, esses dois termos são iguais. Eu posso colocar em evidência, vai ficar X mais... Aí você pode escolher ou isso, que é a mesma coisa. C sobre N. E quem vai ficar aqui? AX mais C. X mais C. Isso mostra que esse método de dividir esse termo do primeiro grau em termos MN seguindo essa condição vai permitir que seja feita a fatoração. Nós podemos encontrar também fatorações combinadas. O que quer dizer isso? Nós vimos aqui vários casos de fatoração, né? Fatoração por evidência, agrupamento, diferença de quadrados, quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença, soma de cubos, diferença de cubos, trinômio do segundo grau. Tem um monte de casos de fatoração e às vezes eles podem aparecer combinados, né? Então vamos ver aqui alguns casos de fatorações combinadas. Quer dizer que você tem que usar um caso de fatoração e aí você recai em outro caso de fatoração. Olha essa aqui, por exemplo. Vamos fazer essa letra B. Letra B, olha que são dois exercícios aqui, né? Exercício 20 e exercício 21. Todos estão com a resposta no slide seguinte. Vamos fazer alguns desses aqui. Olha, 10 a 2B, 10 a 2B, menos 15 a 2,
menos 16AB mais 24A. Olha só, caso bem tranquilo aqui. Primeira coisa, evidência. Fatoração por evidência, aquela que você coloca um fator comum, né? Todos os termos que estão somados têm um fator comum. Você coloca esse fator comum em evidência e aí você vai cair numa expressão um pouquinho mais simples. Olha, você pode ver aqui que todo mundo tem A, tá vendo? Tem A, tem A, tem A. Aqui tem A ao quadrado, mas aqui tem A. Bom, então no mínimo A. E número, a gente vê aí que o número 2... Não, o número 2 não dá, rapaz. Não dá o número 2 porque esse camarada aqui é ímpar. Então a única coisa que dá pra gente colocar em evidência aqui é A. Então isso aqui vai ficar A, que multiplica 10AB, menos 15A, menos 16B, mais 24. Não ajudou nada, né? Só um Azinho que foi para fora. Mas aí, e a gente vai fazer o que aqui com esses que sobraram? Olha, com 4 termos, pode ser que seja uma fatoração por evidência, né? Fatoração por evidência pode ter 4 termos, 6 termos, sempre o produto de 2 números. E deve ser, vamos juntar esse aqui com esse, porque esses dois aqui tem A, esses não tem A. E aqui vai ficar um B, B mais um número, aqui também vai sobrar B mais um número. Bom, vamos colocar então, usando agrupamento, vamos colocar em evidência aqui, o que dá para botar em evidência aqui nesses dois? Dá para botar 5A. Então vamos repetir ali o A, aí vai ficar aqui 5A, 5A, e aqui dentro vai ficar 2B. 2B menos 3. Pronto, 2B menos 3, porque vai dar certinho a conta, né? Vai ficar 10AB menos 15A. Certo? Agora com esses dois aqui, olha só, aqui tem B, mas não dá para botar B em evidência, mas tem número aqui, ó. Os dois são múltiplos de 8, então podemos colocar o número 8 em evidência. Olha só, se eu colocar 8 em evidência, vai ficar o que aqui? Menos 2B mais 3, né? Menos 2B mais 3, que é o contrário disso aqui. Eu queria que fosse 2B menos 3. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar menos 8 em evidência. Deixa o menos de fora. Então, colocando menos 8, vai ficar 2B menos 3. 2B menos 3. Bom, então agora podemos concluir o agrupamento, juntando aqui 2B menos 3 e 2B menos 3. Então isso aqui vai ficar A, que multiplica 2B menos 3, que multiplica, vai ficar 5A menos 8. 5A menos 8. Vamos fazer mais um aqui, ó, essa letra N. Letra N. A gente tem aqui 4A2x7, caramba. 4A2x7 menos 81x3b2y6. 81x3b2y6. O que eu faço aqui, meu Deus? Quem que tem aqui, ó, em evidência? A gente tem 4 e 81, não dá para botar nada em evidência. Mas aqui a gente tem A, aqui não tem A. Aqui tem X e aqui tem X. O que mais que a gente tem em comum? B só tem desse lado e Y só tem desse lado. Então, o único termo comum aqui é X. Então tem X7 e X3. Eu posso botar X ao cubo em evidência. X ao cubo. Vai ficar X ao cubo, que multiplica 4A2x4 e aqui também botando x ao cubo vai ficar 81. Bom, o x3 vai sumir, né, porque eu coloquei em evidência. Vai ficar aqui B2y6. E agora o que nós temos aqui? Diferença de quadrados? É diferença de quadrados. Isso aqui é um quadrado, 4A2x4. Todos os expoentes são pares.
né? Os expoentes, 4 é um quadrado perfeito, A2 e X4 tem expoentes pares, então isso aqui é um quadrado. Aqui também, ó, 81 é um quadrado perfeito, B2 e Y6 tem expoentes pares, então isso aqui é uma diferença de quadrados. Então vamos fatorar como diferença de quadrados, isso aqui vai ficar x3 que multiplica, bom, quadrado de quem que a gente tem aqui? De 2ax2, 2ax2. E aqui é o quadrado de quem? De 9by3. 9by3. Então vai ficar o produto da soma. Tá aqui a soma. E tem que colocar ainda a diferença. Que é a mesma expressão com sinal menos aqui. 2ax2 menos 9by3. E aí, dá para colocar mais alguma coisa aqui? Isso aqui é alguma diferença de quadrados? Não, isso aqui não é quadrado. E é cubo? Parece, né? Mas não é cubo. Só esse cara aqui que é um cubo. Os outros não são. Então tá aqui. Só fatora até aqui mesmo. Os outros aqui são a mesma ideia. Você normalmente vai enxergar uma fatoração por evidência. Vai ficar com a outra expressão. E aí nessa outra expressão você vai ter que enxergar uma outra fatoração. Aqui, por exemplo, ó, 4mx3 menos 44mx2 mais 112mx. Vamos fazer esse aqui. A letra C do número 21. Isso aqui é 4mx3. Essa aqui que eu estou fazendo, tá? A letra C daqui. 4mx3 menos 44mx2 mais 112mx. 112mx. Primeira coisa, dá para colocar em evidência 4, né? Isso aqui é 4, aqui é múltiplo de 4, 112 também é múltiplo de 4, é 4 vezes 28. Bom, a gente tem M também que pode colocar e tem um X que pode ser colocado. Então, vamos colocar em evidência aqui 4mx. E quem vai ficar lá dentro dos parênteses vai ficar x2 menos 11x. E aqui vai ficar 28, mais 28. Esse aqui agora é um trinômio do segundo grau, que a gente faz por soma e produto, né? Olha só, os dois têm o mesmo sinal, sinal menos. Então isso aqui é a soma deles, isso é o produto. Produto é 28 e a soma é 11. Quem são eles? 4 e 7. Então isso aqui fatorado vai ficar x menos 4, x menos 7. Então vai ficar no fim das contas 4mx, que multiplica x menos 4 vezes x menos 7. Então fatorações combinadas. Você faz uma fatoração e você recai na outra. Olha só, eu não vou fazer não, essa letra H, ó, a gente tem aqui, ó, A mais 1 que multiplica x2, 14 vezes A mais 1, x, menos 72, A mais 1. Você coloca A mais 1 em evidência, e depois de colocar A mais 1 em evidência, você vai ficar com x2 mais 14x menos 72. Vai ficar um trinômio do segundo grau. Vou fazer aqui no cantinho, ó, vai ficar A mais 1 vezes x2 mais 14x menos 72. E esse trinômio de segundo grau, como é que a gente fatora isso? 72 é o produto. Bom, é um positivo e um negativo, né? Porque aqui é menos. Então isso aqui é a diferença deles. Tá, então quem são os números que multiplicados dão 72 e cuja diferença é 14? Quem são eles? 70, é 18 e 4, né? 72 é 18 vezes 4. E a diferença dá 14. Então isso aqui vai ficar, repetindo aqui, A mais 1. Vai ficar x mais 18 vezes x menos 4. Essa letra G aqui parece que é danadinha, rapaziada. Tem 6 termos. 6 termos. Mas olha só esses termos, ó. x2 menos 2x menos 35. E aqui eu tenho x3 menos 2x2 menos 35x. O que a gente vai colocar aqui? Olha, eu tenho 35 e 35. Eu tenho 2 e 2. Eu tenho 1 e 1, os coeficientes.
Vou fazer essezinho aqui, vou fazer aqui no rascunho. Letra G. Olha só. x2 menos 2x menos 35. Vou escrever o resto aqui embaixo. Mais x3 menos 2x2 menos 35x. Olha só, eu vou fazer aqui um agrupamento, tá? Eu vou juntar esse, vou agrupar esse com esse, esse com esse, esse com esse. Vai dar certo. Isso aqui vai ficar x2, que multiplica 1 mais x, né? Colocando o x2 em evidência. Com esses dois aqui, eu posso colocar menos 2x em evidência. Por que não botou 2x? É porque eu quero que apareça 1 mais x. A gente vê que vai aparecer aqui, ó. Menos 2x, que multiplica 1 mais x. E aqui com esse 35 eu vou botar menos 35. Menos 35, que multiplica 1 mais x. Vai ficar 1 mais x. Posso botar 1 mais x em evidência. E quem é que vai ficar aqui? x2 menos 2x menos 35. x2 menos 2x menos 35. E isso aqui é um trinômio do segundo grau, fácil de fatorar, usando soma e produto, né? No caso é diferença e produto, porque o produto é negativo. Então um é positivo e outro é negativo. Isso aqui é a diferença deles. Quem são os dois números que multiplicados dão 35 e a diferença deles é 2. Esses números são 5 e 7. E o maior deles, que é o 7, vai ficar com o sinal do meio. Então o 7 que vai ficar com menos. Então isso aqui fatorado vai ficar 1 mais x vezes x mais 5. X mais 5 vezes x menos 7. Tá aí fatorado.